Léo, para a gente continuar aqui com a nossa pauta, para a gente falar em relação aí, portanto, a essa busca do mercado, que eu já tinha adiantado por aqui, o São Paulo Futebol Clube hoje mira 3 posições no mercado de transferências, Léo. Um lateral direito para jogar na ala, revezando com o Cédric Soares, um zagueiro, né, que seria uma opção ali também, porque entendem que nesse esquema de 3 marcadores falta mais um zagueiro para compor esse elenco, não seria um cara caro, badalado, seria uma oportunidade de mercado. E após a ausência do Oscar, foi constatada internamente a necessidade de ter um meia, mas não é aquele meia camisa 10, é um meia, é quase um Marcos Antônio, aquele meia 8 que joga um pouco mais avançado também, né? Talvez nem seja um grande exemplo o Marcos Antônio, porque ele pode jogar mais recuado. Mas um, assim, segundo volante barra meia armador, né? Seria mais essa característica, que é um pouco do que é o Oscar também, já jogou mais recuado na era Zubeldia. Então, é algo que está sendo buscado pelo São Paulo. O Rodriguinho, ele é visto como um cara que assim, pode cair pela ala, né? Ele jogou bastante assim na era Zubeldia, então não é um cara visto como pronto para essa bucha que é a vaga que vinha ou vem jogando, né? Que está agora machucado, o Oscar. Tão de olho nessa posição. Mas aí entra uma coisa, Léo. O São Paulo entende que nesse momento teria grana para buscar apenas 2 jogadores, né? Então teria dinheiro para buscar apenas 2 dessas 3 posições que estão mapeando. Então, é o que foi comentado por outros colegas também, né? Que vale essa confirmação por aqui, é que um defensor polivalente barateia essa busca e permite que o São Paulo explore mais, buscar esse meia. Então, assim, caso o São Paulo consiga achar um cara que faz a zaga e faz a ala direita, né, um cara que possa fazer um pouco dos dois, ele tem mais para ir buscar esse meia no mercado. Então, quando saiu hoje a informação, é esse tem assim 3 alvos, mas entende que hoje conseguiria pagar mais 2 salários na folha. E aí, para tentar baratear essa busca, seria buscar um cara que faça as 2 funções. Não me parece fazer muito sentido, Léo, porque eu não vejo que o São Paulo hoje precisa de um ala meio Ferrarese, né? Um cara que fecha mais a zaga. Acho que essa característica desse ala, a gente está com esse sofrimento prévio com o Cédric Soares pelo fato dele não ser um cara muito ofensivo, né? Então, ele na cara do gol, a gente não sabe que a gente pode contar muito com o Cédric Soares. Então, esse ala tinha que ter uma característica de ser um cara que faz bem o corredor, mas que consegue atacar melhor. Esse pensamento de ter esse polivalente, de fato, barateia a busca, é 2 em 1, mas muda a característica, seria um cara mais defensivo, né, Léo? Exato, exato. Para mim não faz o menor sentido também, cara. A gente já tem o Ferrarese, que tem essa característica, e eu priorizaria a compra de um zagueiro, não a compra, o empréstimo de um zagueiro e um substituto para o Oscar. Agora, mais do que nunca, a gente vê a necessidade, né? Da falta que o Alves está fazendo. O lateral, como a gente disse, eu acho que tem que apostar no Mike, tem que minutar, entender e ver, não tem o que fazer. E trazer um lateral também para ser mais do mesmo não faz o menor sentido. O zagueiro, porque a gente sabe que tem alguns jogadores que estão devendo, no caso deles é o Sabino, pode, né, dar a volta por cima e tal, mas até hoje, para mim, é um jogador que está devendo um pouco de futebol. E a gente não tem mais o quinto zagueiro. Com o sistema de 3, se você tem um quinto zagueiro da base, é ok, porque só jogam 2. Agora, com o sistema de 3 zagueiros, como o Crespo gosta, tem que trazer mais um zagueiro. Aí eu sou a favor, porque se lesiona o Ferrarese, se lesiona o Alan Franco ou o Arboleda, né, a gente só vai ter o Sabino e o Igão, que também não jogou uma partida no time profissional. Então, assim, precisa trazer um zagueiro, e eu esqueceria a lateral direita nesse momento. Se dá para trazer só 2, é mais importante, é mais interessante pensar num zagueiro que venha para jogar, não é um zagueiro, né, como gostam de trazer, um cara que venha para jogar, e um meia também para jogar, que tem característica de 10. Né? Acho muito difícil São Paulo achar um meia no mercado com a qualidade do Oscar, mas que chegue próximo, que também venha para jogar, eu acho que seria interessante também, principalmente isso, porque muda muita característica, por mais que o Alisson seja esse polivalente, já jogou de ponta, de lateral, de tudo quanto é jeito, é um atleta que não tem essa característica de criar jogadas, de pifar e tudo mais. Eu acho que vale uma busca no mercado mais minuciosa para trazer um 10. Não pensar em trazer um cara que pode fazer 8, que pode fazer 5. São Paulo já tem volante. São Paulo com o Pablo Maia, com o Marcos Antônio, com o Daniel Bobadilla, que está voltando um bom futebol, e com o Alisson, está bem servido. Né? Então o São Paulo precisa trazer um cara com essa característica.
porque aí você ganha um pouco mais de ofensividade em jogos que você precisa ser mais protagonista, jogando dentro de casa, em jogos que você precisa procurar mais, eu acho que seria importante. Não vejo necessidade de trazer um cara polivalente, porque é aquela questão, sabe? Quem faz muito de tudo, faz um pouco de nada também. Então é melhor trazer um zagueiro que venha para jogar e um 10 também, um meia ofensivo que também venha para jogar. O chat tá brincando com o Alaba, né? É um cara tipo Alaba, que faz essa ala e faz a zaga. É difícil achar um jogador dessa característica, né? Então, assim, é algo que teria que ser algo feito pelo scout, mas entra um pouco naquela característica. Vai buscar um ala mais ofensivo, de repente valeria mais olhar pro Mike, 20 anos, né? Não é o cara, por exemplo, Felisberto eu entendo, o Ângelo eu entendo, um tem 16, outro tem 18. Acho que dá para você entender que não são os caras para ficar com a bucha para a temporada. O Mike já tem 20, né? Então, não sei. Acho que seria algo a ser pensado. O chat tem algumas perguntas aqui, a gente vai trazer mais informações ainda nessa live, mas dá uma moral para o chat, que sempre a audiência de vocês. Claro, chamando o seu like, que é muito importante, deixe o seu like na transmissão e também a sua inscrição. Faltam 1.100 inscritos para 200 mil aqui no Arquibancada. 1.100 cabeças, então a gente chega em 200 mil. Muito obrigado pelo apoio de vocês e amanhã tem toda a nossa cobertura no Extra T, direto de Caxias do Sul. Luiz Gustavo mandou mensagem por aqui, ele que é membro há 15 meses já aqui do Arquibancada Tricolor, e fala, Rony e Scarpa foram na justiça para o rompimento de contrato no Galo pela falta de pagamentos. Poderiam pintar no São Paulo? O Rony já voltou atrás, né? Saiu até essa informação agora há pouco, que ele vai ficar no Galo. O Scarpa ainda tem essa ação, também tem Igor Gomes, Arana, vários jogadores que foram com essa ação contra a SAF do Galo. Não tem nenhuma conversa nesse sentido, posso, assim, passar de informação, não tem essa conversa, São Paulo entende que não teria também verba para contratar, porque essa coisa de livre no mercado, custo zero, ela é bem enganosa, né? Custo zero, mas tem que pagar luvas para contratar, paga 1 milhão por mês, então o custo já não é zero, né? Já é assim, mais caro que fazer um movimento de contratação e, cara, a gente sabe que seriam jogadores assim muito disputados. Dito isso, meu caro Léo, eu acho que o Scarpa, porra, fardaria muito aqui, hein? Eu gosto bastante do Scarpa, cara. Seria esse cara, né? O cara que joga de 10, o cara que pode jogar de ala numa possibilidade de um time mais para cima, mais ofensivo. Seria o cara ideal para o São Paulo. Mas vale lembrar que o Scarpa ganha provavelmente mais de 1 milhão no Galo, isso deve ser um fato. Não ganha menos que isso, porque ele vem do Nottingham Forest para o Atlético Mineiro com um salário de Premier League. E tem isso que você falou, não existe negociação de graça no futebol. Se o atleta está de graça, tem que pagar luvas e também intermediário para um atleta que não tem clube. Isso acontece muito no futebol também. Mas eu acho muito difícil. Eu não traria o Rony, eu acho que não tem sentido nesse momento com a quantidade de atacantes que o São Paulo tem, mas o Scarpa cairia como uma luva nesse São Paulo. Seria fantástico. Mataria-se pelo menos 2 problemas, ala, meia, a gente estaria muito bem servido. Eu precisaria só do zagueiro. Você aceitaria o Lianco de volta, o Gabriel Sá? Não, eu não gosto do perfil de jogador do Lianco, mas ele não processou, né? Ele tá sossegadinho. É verdade. Quem processou foi Igor Gomes, Rony e Scarpa, é isso? Exatamente. Não E o teve. Igor Gomes? Não, também não. Mas entendo aí quem pensa neste momento. Eu pensaria na base. Eu pensaria muito nessa molecada da base. Não temos dinheiro. Estamos na M. Eu acho que a base tem que ser a salvação acima de tudo. O Fred mandou mensagem aqui e fala: Rafinha poderia em breve ocupar a função do Muricy, seja lá que função seja essa. Muricy merece ficar de boa, se preservar. Tá aí o Fred, então, falando a respeito da situação do Rafinha, que eu acho que vai ter um cargo nessa direção em breve. Paulo Nobre é dos meus, não tem dinheiro, tem que apostar no Mike, é uma posição difícil que só tem aposta. O Joab Soares fala, zagueiro de ala não vai não. Enfim, Delcimar Manso fala, não existe jogador que faz ala e zaga. Já o nosso Luiz Gustavo Camargo Luz, sempre presente aqui, parceiro aí também, esteve, salvo engano, aí também no nosso encontro, nosso encontro aí de assinantes do Arquibancada Tricolor. Ele fala, né, que tem o Martim Benítez, que fez assim, muito futebol em 2021. Fisicamente, eu não acho que ele seja um cara que aguenta, né, Léo? Mas em cima disso também, né,
a ausência do Oscar, vai ficar fora então de 1 a 2 meses, a gente já trouxe essa informação. Esse meia, você acha que seria muito importante São Paulo buscar, Léo? Cara, sim, porque o sistema com 3 zagueiros, se você tem um meia que sabe fazer o entrelinhas, que sabe se posicionar, que sabe municiar os 2 atacantes que o São Paulo tem, faz muita diferença. Isso não tenha dúvidas. Mas não dá para fazer loucura, cara. Não dá. O São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit de 32 milhões de reais. O São Paulo vem de um déficit histórico de quase 300 milhões. O Oscar já é um salário altíssimo, eu não sei quanto de fato, mas deve ser 2 milhões, ou muito próximo disso. Então, assim, não faz, para mim, nesse momento, trazer um cara dessa magnitude é complicado. Acho que o São Paulo tem que avaliar o mercado, entender de fato quais opções tem, alguns jogadores que de repente estão um pouco, até, entre aspas, escanteados, que têm o nome, mas estão um pouco escanteados, e também dialogar com esses caras, porque não adianta trazer um cara que tem esse porte do Oscar, e aí ele ficar de biquinho porque vai ficar no banco, porque de fato quem tem que jogar quando tiver bem é o Oscar, até pelo investimento que o São Paulo fez. Ele tem que fazer valer esse investimento dentro de campo. Mas eu acho que é um cara para brigar a posição seria interessante.